Bom, agora vamos falar sobre as linguagens de programação. Tem uma pergunta que, inclusive, eu sempre me faço, que é a seguinte: por que existem tantas linguagens de programação? E por que elas existem, de modo geral? Porque são tantas, né? Então, as máquinas não entendem a linguagem humana suficientemente para que consigam processar informações conforme desejamos. E mesmo que entendessem, seria difícil para os humanos externalizar em sua própria linguagem o que esperam que as máquinas façam de forma lógica. E aí surge a necessidade de linguagem de programação. Então, bom, aqui tem umas figurinhas aqui, né, que mostram atividades humanas e que o computador não conseguiria entender. Existem muitos domínios de aplicação para linguagem de programação, como inteligência artificial, para a educação, como ensino de programação, para a ciência e engenharia, sistema de informação, sistemas de redes e na própria rede de computadores mundial, que é o World Wide Web. Dependendo da aplicação, uma ou outra linguagem torna-se mais adequada em função da tecnologia, investimentos, treinamentos, época, etc. Então, vamos ver algumas linguagens de programação aqui. A linguagem primeira é a BASIC. A BASIC é a linguagem historicamente importante que ajudou a popularizar a prática da programação. Alguns dos primeiros computadores pessoais vinham com a linguagem BASIC instalado no hardware, convidando novos usuários a começar a programar. Então, várias derivações da BASIC estão ou estiveram disponíveis, entre elas Small Basic, Visual Basic, que até foi mais famosa, entre outras. Por exemplo, tem aqui uma explicação assim: print Hello World. Aí tem end. Tem a COBOL. Um sistema da área bancária foi escrito em COBOL, que permanece em uso até hoje. A formação em COBOL não é comum e, por isso, mesmo programadores em COBOL costumam ser muito valorizados. Tem assim, é diferente. Tem assim, Identification Division, Program ID, ID Sample, Environment Division, Procedure Division, Display Hello World, Stop Run. Ou seja, a diferença que eu vi aqui é que a linguagem BASIC ela é mais direta. A linguagem COBOL ela parecia mais prolixa, porém mais precisa. Tem a Python. A Python é considerada uma das linguagens mais fáceis, quando não a mais fácil de se aprender. Com a sintaxe simples, extremamente legível, torna o desenvolvimento muito direto. Machine Learning e extração de dados são implementados por Python. Então, na Python, por exemplo, só tem tudo aquilo que a gente viu na Basic, que eram 2 linhas, e na COBOL, que eram tipo 5 linhas, eu acho. Na Python, apenas uma. Tem esse print, aí tem entre parênteses, Hello World. Apenas imprima isso. Tem a Assembly, que é a linguagem que leva a alta performance da máquina ainda em padrão legível pelas pessoas. É usada em parte de programas muito sensíveis à performance e a encontrar sistemas operacionais e engine de jogos, como, por exemplo, então, usada muito em videogame, né? E ela é bem complexa, tipo assim, global, aí tem o underscore, que é aquela linha underline que chama, em inglês fala underscore. Aí tem aqui, tem tipo várias linhas, as colunas são mais estreitas, só que ela é mais precisa. Tem a linguagem C, talvez a linguagem de programação mais importante do mundo. Os sistemas operacionais como Windows, macOS, iOS e Android são escritos nela, bem como navegadores e engine de jogos. Influenciou dezenas de outras linguagens. E é próximo da linguagem Assembly Language e permite alta performance de software. De fato, ela aparece mesmo, e nela estou vendo aqui já os colchetes aqui, e o tal de imprimir Hello World, ela está justamente aqui embaixo. Tem 3 linhas e os colchetes aqui. Exemplo de um programa em C, na linguagem C. Então, eu estou vendo aqui o programa, não vou falar para vocês. E tem a Java, que foi desenvolvida pela Sun Microsystems nos anos 90. Ela é orientada para objetos, ela é portável e escalável. Tem muitas semelhanças com a C, Ela é a base de diversos sistemas, tais como Android, possuindo uma comunidade forte e ativa na internet. Muitas empresas têm sistemas desenvolvidos em Java, fazem com que a procura de profissionais que saibam a linguagem ainda seja muito expressiva. Entendi. Para mim, ainda é grego, que eu estou aprendendo, mas ela parece mais complexa do que a C.
né? Enfim. Tem a Ruby, de linguagem, sintaxe simples e fácil, inspirada em linguagens como a Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada e Liz. É muito popular entre as startups e é famoso por ser usado em aplicações mundialmente conhecidas, como Airbnb, Twitter. Twitter. E ela de fato é simples mesmo, ela tem só 2 linhas aqui para imprimir Olá Mundo. Tem a JavaScript, que pode ser usada tanto no front quanto no back-end, sendo as linguagens mais versáteis que existem. É a linguagem majoritária para o desenvolvimento da web e dificilmente um programador não terá contato com ela alguma vez na vida do mercado. E ela aqui, a JavaScript, ela tem só uma linha, console.log, hello world, imprimir mundo. Tem a linguagem PHP, que é a linguagem mais famosa para criar back-ends de websites, como Facebook, WordPress, e foram em parte escritas nela. Também uma linha só, e temos a Swift também, que aqui não explicou. Classificação de linguagens. Aí temos alto e baixo nível. Linguagem de programação. Aí temos aqui um gráfico. Aí subdivide. Primeira linguagem de baixo nível. E subdivide de novo. Primeira geração, linguagem de máquina. Segunda geração, linguagem assembly. Aí depois vamos para as linguagens de alto nível, que são 3. Terceira geração, linguagens imperativas. Quarta geração, linguagens O.O ou linguagens aplicativas. E quinta geração, linguagens declarativas. Então, na sequência temos máquina, assembly, imperativas, aplicativas e declarativas. Muito bem. Na classificação das linguagens de computador, paradigma imperativo procedural. O primeiro paradigma de programação baseado no modelo clássico de von Neumann. Não, peraí, pô. Tem uma coisa aqui antes, tem aqui um gráfico que abriu agora. Linguagem de programação, o paradigma imperativo. Aí, vamos lá. Pega aqui, imagine o seguinte. Você tem aqui linguagem de programação, é o gênero. Aí tem agora 4 categorias. Categoria paradigma, estrutura de tópicos, grau de abstração e geração. Na parte de paradigma temos também mais uma subdivisão. Temos imperativo e declarativo. No imperativo temos o tipo procedural e orientado a objetos. Na declarativa temos funcional e programação lógica. Depois, na estrutura de tópicos, temos fracamente tipada, fortemente tipada, dinamicamente tipada, estaticamente tipada. No grau de abstração temos baixo nível, médio nível e alto nível. Na geração temos primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Aqui a geração a gente viu aqui acima. O paradigma imperativo procedural foi baseado em von Neumann. Atribuições, sequências de comandos, laços de repetição e comandos condicionais fazem parte desse paradigma. A abstração procedural é sua principal característica. E exemplos dela são a C, a COBOL, a Fortran, a Pascal, a Ada, etc. No imperativo, tem imperativo procedural, tem imperativo orientado a objetos, porque um programa é constituído de vários objetos que trocam mensagem entre si. Objetos de dados são ativos e não passivos, como no paradigma imperativo. E a definição de classes de objetos, herança e passagem de mensagens caracteriza esse paradigma. E aqui estão o C++, o C sustenido, Java, Smalltalk, etc. Temos o paradigma declarativo funcional. O problema é modelado como um conjunto de funções matemáticas, cada uma com espaço de entrada e um resultado, usado tradicionalmente em inteligência artificial. E as funções interagem entre si, utilizando a composição funcional. Temos aqui as linguagens Lisp, Haskell, ML, etc. São muitas linguagens mesmo. Paradigma declarativo lógico. Temos o declarativo, que descreve o problema e o que deseja fazer e não como fazer. O problema e o que quer fazer, mas não ensina como quer fazer, deixa que o computador se vire. Foi ser baseado em regras como a Prolog. Construção de tipos, aí temos assim, fracamente tipada. Tipo das variáveis não é definido, podendo modificar-se, como a PHP. Fortemente tipada, o tipo das variáveis é predefinido e imutável, como Java. Se você errar uma coisinha, já foi. Dinamicamente tipada.
Tipo das variáveis definidas em termos de execução, como a Python. Estaticamente tipada, tipo as variáveis definidas em tempo de compilação, Java e C. Okay. Quanto ao grau de abstração, funciona como uma escala para linguagens. Quanto mais abaixo, mais próximo da linguagem da máquina. Quanto mais alto, mais próximo da linguagem dos seres humanos. O baixo nível possui símbolos que representam o código da máquina propriamente, como assembly. O médio nível possui símbolos que podem ser diretamente traduzidos para código de máquina, mas também para símbolos que precisam ser processados por um computador, como a C sustenido. E alto nível possui símbolos complexos necessitam de interpretação de um compilador antes. Por isso que no Java agora não está compilando. Java, JavaScript, Python tem um compilador, porque ela é mais abstrata. Então aqui tem um exemplo, por exemplo, estrutura de console das linguagens. C, C++, C sustenido e Java são idênticas. São idênticas? São sim, porque fala assim, se B, S1, else, S2, while, não sei o que, isso aqui, isso aqui. Ok. Declarações de variáveis em diferentes linguagens. Declaração de variáveis em Pascal. Variável, comprimento, largura, real. Valor, imposto, total, símbolo, gente, isso aqui são exemplos, não é possível que ele quer. Aí vem aqui as dicas. Qual a linguagem de programação que quer aprender? Escolha qual será a sua atuação. Front-end, back-end, full stack. E procure conhecer as linguagens de programação mal utilizadas nessa área. Não é ideal se prender a uma linguagem ou uma tecnologia específica, principalmente no começo de carreira. Uma mudança de empresa ou um projeto pode exigir que você lide com outras linguagens e o mercado muda a linguagem da moda de tempos em tempos. Quem trabalha no front-end é responsável por desenvolver, por meio de código, uma interface gráfica, normalmente com tecnologias base na web, HTML, CSS e JavaScript. Algumas pessoas podem confundir um pouco esse trabalho com o que o designer faz, mas a diferença é que o designer vai utilizar alguma ferramenta visual para desenhar a interface, do Photoshop ao Sketch. E que faz a front-end está mais próximo do código em si, que irá rodar o navegador como Chrome, Firefox ou Safari. No back-end, trabalha em boa parte dos casos, fazendo a ponte entre os dados que vêm do navegador rumo ao banco de dados e vice-versa, em um ambiente que o usuário final usa a interface, mas de certa forma ignora o que está por trás dela. Normalmente as linguagens são Python, Java, C, sustenido, PHP e muitas outras. E a Full Stack Developer é quem trabalha com front-end e back-end. Com todos os anos é meio natural, pois começar por um dos lados, você vai aprendendo como outro funciona e você acaba aprendendo tudo. Você começa por um, vai por outro, depois você aprende todo. A frente e o fundo. Temos a linguagem quase programação, a Visual Alg, o algoritmo visual. Visual Alg é um programa que permite criar, editar, interpretar e também executa algoritmos em Portugal, que é estudar em português como se fosse um programa, porque significa tudo em inglês, né? É um programa livre, domínio, grátis, domínio público, ele já falou isso aqui. E tem a Scratch, que foi a linguagem desenvolvida pelo MIT, né? Do Massachusetts Institute of Technology, propósito iniciar a pessoa de programação, ter usado como primeira linguagem, e é todo um bocado de bolinha, um bocado de coisinha aqui. E aí, essa foi a nossa informação.